No vídeo de hoje nós vamos aprender a implementar o Dark Mode, o modo escuro. Então eu tenho esse site aqui, que ele está atualmente no modo claro, ele tem alguns parágrafos, alguns cabeçalhos, botões, e está neste modo claro. Aqui no canto direito eu coloquei uma luazinha para indicar que eu quero mudar ele para o modo escuro. Então quando eu clico, é feita então automaticamente essa mudança para o modo escuro. Uma outra funcionalidade que nós vamos estar implementando juntamente com o Dark Mode é gravar essa preferência do usuário no Local Storage, ou seja, quando ele retornar para esse site, primeiro vai ser lido aqui do Local Storage essa chave aqui que nós criamos, Dark Mode. Se ela estiver ativa, o Dark Mode vai ser ativo automaticamente. Caso não esteja definido, então por padrão vai ser utilizado o modo claro. Então, quando nós clicamos aqui na luazinha, além de mudar aqui para o modo escuro, ele também seta essa chave dizendo que o modo escuro, o Dark Mode, está ativo. Então, vamos ver como podemos implementar isso utilizando HTML, CSS e JavaScript. Vamos começar criando o nosso index HTML. O conteúdo dele vai ser bastante simples. Vamos inicializar o Live Server para irmos acompanhando as mudanças. O meu HTML basicamente tem um header, com um cabeçalho e parágrafos e 2 botões. Também tem uma seção com outro cabeçalho e parágrafos e botões. Então o HTML é bastante simples. Nós vamos utilizar então para implementar a funcionalidade de Dark Mode. Eu já vou estar definindo aqui o meu arquivo de style.css. Então eu vou criar ele aqui, style.css, e vamos referenciar já ele no nosso HTML. Então, eu boto o link hrefstyle.css. Nosso arquivo inicialmente está vazio, então não vemos nenhuma mudança aqui no HTML. O primeiro conteúdo que eu vou colocar aqui no style.css vão ser variáveis para definir então as cores que vamos estar utilizando no nosso site. A forma de eu declarar variáveis no CSS é esta daqui. Eu boto 2 pontos root, abre e fecha chaves, e defino as variáveis botando um traço e o nome da variável. No caso aqui eu criei uma variável chamada BaseColor, o valor dela vai ser white. Depois criei uma BaseVariant, que é um tom mais escuro do branco. A variável TextColor ela tem um tom preto. Então todas essas variáveis aqui, elas são as variáveis que são utilizadas no modo claro. Então veja que o fundo é branco e as letras estão num tom preto. Nós já vamos criar também aqui a versão para o Dark Mode. Então no Dark Mode, a cor base ela vai ser uma tonalidade preta para o fundo, depois umas variações e o texto vai ser branco. Vamos salvar aqui as alterações, não vemos nenhuma mudança aqui no nosso HTML. Vamos aplicar alguns estilos iniciais utilizando essas variáveis. Vamos botar uma margem e um padding 0 para todos os elementos, vamos mudar a fonte para Poppins. O body ele vai ter o min height de 100 VH. E o background color e a cor, nós já estamos utilizando então os valores que definimos aqui nas nossas variáveis. Então, o padrão aqui vai ser o root. Então, como o base color está white, o fundo ficou branco. Por exemplo, se eu mudar aqui para yellow ou qualquer outra cor, veja que a alteração ela se reflete. Então o CSS ele lê o meu valor da variável, então nós utilizamos aqui var e entre parênteses nós passamos o nome da variável que queremos, ele vai substituir isso aqui pelo valor que está definido aqui na variável. Então neste caso branco, é a mesma coisa para a cor do texto. Então na propriedade color vai vir este valor aqui que é um tom de preto. Podemos aproveitar para fazer a estilização dos demais elementos. Então eu vou colocar aqui essas outras classes. Eu estou deixando o site um pouco mais apresentável, botando aqui então padding na minha section, também colocando um background color que ele não é totalmente branco, ele vem daquela variável BaseVariant. Também estou colocando aqui no meu parágrafo, eu botei uma margem e a cor do texto, então vai ser essa secondary text, que vai ser este tom aqui de preto. E depois aqui nos botões eu estou definindo que a background color dele vai ser a primary color, ou seja, é esta daqui. Então esse no More Info e no Get in Touch tem esta cor. E nesse botão aqui Go Premium eu botei uma classe diferenciada que é a class CTA-button, que basicamente o que muda em relação às demais propriedades aqui do botão
é a cor de fundo que vai utilizar então o valor definido nessa Accent Color. Esses valores todos eles podem ser modificados. Eu apenas coloquei estes aqui para exemplificar então a mudança do modo claro para o modo escuro. Então do nosso CSS é basicamente isso. Agora no nosso HTML eu vou querer então colocar o botãozinho para fazer a alternância dos temas. Então para isso eu venho aqui no meu index HTML e logo abaixo do body eu vou colocar um botão. Esse botão tem esse ID aqui, theme switch, e dentro dele nós temos dois spam. Um spam representando então o modo escuro através desse ícone da lua e o outro spam representando o modo claro através do sol. Então inicialmente ele aparece assim, nós temos que estilizar ele para que ele venha aqui para o canto superior direito e também não queremos que estejam aparecendo os dois ícones simultaneamente. Então para isso nós voltamos aqui no nosso CSS e eu vou aplicar os seguintes estilos. Então o meu botão aqui ele vai ser um tamanho de 50 por 50, vai ter um arredondamento então das bordas de 50%, então ele vai parecer um círculo. A background color dele vai utilizar o valor da minha base variant. E para posicionar ele aqui no canto superior direito, eu estou utilizando o Display Flex. Então, inicialmente, ele aparece apenas a lua. Esse efeito de aparecer apenas a lua é que aqui, nessa configuração do meu theme switch, eu estou dizendo que o meu último spam, ou seja, o spam last child, eu não quero que ele seja exibido. Então, esse é o primeiro spam e esse aqui é o último. Então o último ele não vai ser exibido, pois nós já estamos no modo claro, então eu não quero que apareça esse sol. Se eu remover essa propriedade aqui, nós voltamos àquela situação de ter os dois ícones. Então não é o que nós queremos. Por padrão nós acessamos o site no modo claro, então deve aparecer a luazinha aqui para alternarmos para o modo escuro. Se eu clicar aqui, nada acontece, pois nós não fizemos nada na implementação ainda. Eu quero colocar mais um efeito de hover. Então, quando eu passar com o mouse aqui sobre o botão, eu quero que ele mude a cor de fundo. Então, para isso, eu venho aqui, boto dois pontos hover no meu theme switch e mudo a cor para o Accent Color e vai ser uma transição suave. Então, no momento que eu salvo e venho aqui com o mouse, vejo que acontece essa transição, indicando para o usuário que tem uma ação que vai acontecer quando esse botão for clicado. E para terminar aqui o nosso CSS, eu já vou deixar pronto os temas do Dark Mode. Então, o que está acontecendo aqui? Quando eu aplicar a classe Dark Mode, eu vou ter que inverter os nossos ícones. Então, no Dark Mode, a lua vai sumir e o sol deve aparecer. É exatamente isso que ele faz aqui. O meu First Child ele vai sumir, ou seja, a lua vai desaparecer, e o meu Last Child, que é o sol, vai ser exibido. E por fim aqui eu estou apenas alterando a cor de fundo e botando um leve sombreamento no modo escuro para dar um destaque no botão quando estivermos então no modo escuro. Então agora vamos criar o arquivo darkmode.js. Esse arquivo então vai ter a implementação via JavaScript para fazer a mudança dos temas. Lembrem que nós vamos estar utilizando o Local Storage para armazenar a configuração que o usuário selecionou. Então, se por acaso ele deixou no modo escuro, quando ele retornar esse site, nós vamos ler essa chave do Local Storage, que eu decidi chamar de Dark Mode, poderia ser qualquer outro nome, e nós temos que verificar se ela está presente ou não. Então eu já estou armazenando o valor dessa chave na variável Dark Mode e estou pegando aqui o botão através do ID, que é o theme switch. Então nós declaramos aqui no index.html um botão com ID theme switch e já estou deixando ele pronto aqui para utilizarmos. Então o que nós temos que fazer agora é criar duas funções. Eu vou criar inicialmente uma função chamada enable dark mode. Essa função, então, ela é bastante simples. Nós vamos estar aplicando no document.body a classe dark mode. Então eu adiciono ali no meu class list o Dark Mode. Então lembrem que aqui no CSS o nome da classe para o modo escuro que eu defini foi Dark Mode. Lembrando que esse nome fica a critério de vocês, pode ser qualquer outro nome, mas sempre usem nomes sugestivos para suas variáveis, para suas propriedades de CSS. Então nós aplicamos o Dark Mode e já vou armazenar essa informação no Local Storage dizendo que o Dark Mode está ativo. Então eu vou dar um set item na chave Dark Mode. Novamente, essa chave pode ser qualquer outro nome. E o valor também pode ser qualquer outro. Eu resolvi botar active, mas poderia ser true, poderia ser o valor 1 ou qualquer outro.
e vamos criar uma função que faz exatamente o contrário. Então eu vou chamar ela de Disable Dark Mode. Ela vai remover a classe Dark Mode do meu body e vai remover também do Local Storage, dizendo que vai ser o valor nulo, ou seja, o Dark Mode não vai estar sendo setado. Então, como eu falei aqui no início, eu defini essa variável Dark Mode, nós vamos estar utilizando ela aqui nesse if. Então, se o valor lá no Local Storage for active, quando nós setamos aqui, eu vou querer chamar a minha função Enable Dark Mode para, então, como o usuário definiu como padrão, ele já vai entrar no site no Dark Mode, não vai precisar clicar novamente aqui para mudar para o modo escuro. E por fim, então, vamos criar um Event Listener para esse botão, ou seja, no clique do meu theme switch, o que nós vamos fazer? Basicamente vamos estar lendo a chave lá do Local Storage, a chave Dark Mode. Se ela for diferente de ativo, nós vamos habilitar o Dark Mode. Caso contrário, então nós vamos desabilitar o Dark Mode. Então a implementação aqui do nosso JavaScript ela ficou bastante simples, é basicamente isso. O que nós temos que fazer agora é referenciar esse JavaScript aqui no nosso HTML. Então eu chamo script source darkmode.js e vamos colocar aqui um defer para garantir que o script seja carregado somente após toda a página HTML ter sido carregada. Então veja aqui, o botão já está funcionando. Se formos ver aqui no Local Storage, nós temos então essa chave Dark Mode, ela está como ativa. Se eu volto aqui para o modo claro, o valor passa a ser nulo. Então tudo isso está sendo feito aqui por essas funções Enable Dark Mode e Disable Dark Mode. Então, aqui nós já temos implementado o nosso Dark Mode. Nós podemos fazer uma transição mais suave. Quando nós clicamos aqui, veja que ele dá uma piscada e vai direto do modo claro para o modo escuro. Para fazer uma transição mais suave, nós podemos aplicar uma transition do background color. Então, eu vou fazer essa transição em alguns dos elementos que são afetados por essa mudança de tema, no caso o body, o button, o header e o section. Estou aplicando uma transição de 0,3 segundos. Então veja que quando eu mudo, agora está um pouco mais suave essa transição. Nós temos somente mais um ajuste que nós podemos fazer. Neste caso aqui, se eu ficar carregando diversas vezes o site, veja que ele acontece de piscar algumas vezes. Isso acontece porque o HTML ele está sendo carregado com o tema padrão, que seria o modo claro, e somente depois o JavaScript aplica o Dark Mode, nesse nosso teste do if aqui. Então ele primeiro carregou e somente depois ele executou essa função. Então nesse meio tempo pode ser que apareça ainda o fundo branco, mesmo nós temos setado isso no Local Storage. Então é por isso que pode acontecer essa piscada. Para resolver esse problema, nós vamos adicionar um script antes de carregar o arquivo de estilos e o JavaScript que é o responsável por fazer a mudança do tema. Então aqui logo abaixo do title eu posso fazer o seguinte: if local storage getItem, o Dark Mode então for ativo, eu vou estar adicionando, em vez do body, eu vou colocar direto no document element essa classe Dark Mode. Então, para que isso funcione corretamente, eu ainda tenho que fazer mais uma mudança aqui no meu CSS. E em vez de deixar aqui esse ponto Dark Mode, eu vou colocar direto no root. Então eu boto dois pontos root, ponto Dark Mode. Veja que mesmo com essa mudança aqui, às vezes ainda ocorre a piscada. Isso é porque nós precisamos alterar aqui as funções Enable Dark Mode e Disable Dark Mode, que estava setando a classe no body. Nós temos que mudar ela para o Document Element, que é exatamente como estamos fazendo aqui no primeiro script do carregamento aqui do HTML. Salvamos o arquivo e agora toda vez que o usuário entrar, se ele tiver configurado no modo escuro, ele não vai ver mais essa piscada com essas mudanças que nós fizemos. Então podemos recarregar a página aqui diversas vezes que vai sempre entrar no modo escuro. Da mesma forma, do modo claro, que seria o modo padrão, também não ocorre a piscada. Então no vídeo de hoje nós aprendemos como utilizar o JavaScript, o CSS e o HTML para alternar entre modo claro e modo escuro. Se você gostou desse vídeo, por favor deixe o like, se ainda não é inscrito, se inscreva no canal. E até o próximo vídeo.